irmãos, então vamos agora para o segundo vídeo, desta lição de número 11, Lucas e Atos, modelo pentecostal para o dia de hoje ou para hoje. No primeiro vídeo nós estudamos a introdução e o ponto 1, e agora nesse segundo vídeo vamos estudar o ponto 2 e o ponto 3, a conclusão. Então vamos para o ponto 2, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. O Espírito Santo em Atos. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Lucas 24:49, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Após o Senhor ter sido elevado ao céu, os discípulos, no livro de Atos, dá prosseguimento a essa narrativa. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Atos 1:8. Recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até o confins da terra. Relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e em oração aguardaram o revestimento de poder. Portanto, o ato é a registração do Espírito na inauguração histórica da igreja, como agência de Cristo, e trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Então vamos começar pela última frase. Continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Lucas, Atos, o modelo atual. Lucas, nós vemos o ministério de Cristo e o Espírito Santo o dirigindo. Agora Cristo morre, ressuscita, e antes de subir aos céus promete o derramamento do Espírito Santo e dá ordem aos seus discípulos a buscarem este revestimento de poder para que a obra continuasse através deles. O batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, a função principal deles é capacitação para se pregar o Evangelho a todas as criaturas. Precisamos buscar esse poder. Eu quero evangelizar. Busque o batismo com o Espírito Santo, busque o poder vindo do alto, como na continuação aqui da lição vai ser dito o que aconteceu em Atos. A promessa cumprida no Pentecostes. O batismo do Espírito Santo remonta à profecia de Joel 2:28. Vamos ler aqui Joel 2:28. Lá os profetas menores. Lição passada nós estudamos os profetas menores. E vimos essa promessa quando foi falado sobre Joel. Joel nos diz: há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Cristo o ratificou como sendo a promessa do Pai, o cumprimento no seu dia de Pentecostes. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento, as línguas como de fogo, e desse fenômeno somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos. Desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito, muitas maravilhas, sinais eram operados e almas eram alcançadas. Vamos ler aqui Atos capítulo 2, versículos de número 43 e 47. Estamos estudando o estudo bíblico. Lucas, Atos, modelo pentecostal para os dias atuais do Pentecostes. Então vamos em Lucas 2, 43 e 47, vamos ver o que o nosso querido evangelista e também autor do Atos nos diz. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam para os apóstolos. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, o segundo ponto é a promessa cumprida no Pentecostes. Cerca de 120 pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo e a partir dali foram pregar a palavra. 3 coisas aconteceram sobrenaturais. Línguas como que de fogo, som como de um vento veemente, e todos falaram línguas estranhas. Nas outras momentos de Atos que mostram pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, houve língua de fogo, nem som como de um vento veemente, mas apenas ou falar em línguas, como vamos ver no ponto seguinte. A partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito, e maravilhas e sinais foram feitas. Eles pregaram e sinais foram feitos, e eles eram reconhecidos como verdadeiros servos de Deus.
Vamos ver aqui a expansão da igreja primitiva, o segundo ponto, subtópico 3. O poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. No primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez, ou seja, coragem, destemor, e quase 3.000 almas se converteram. Atos 2, 36, 38 e 41. Após a cura do coxo à porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 se renderam ao Senhor. Atos 3, 8, 19 e 4, 4. Filipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria e vidas foram salvas. Atos 8, 5 a 13. Cornélio e sua casa receberam o Evangelho pelo mover do Espírito. Atos 10, 24 a 29. Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou onde milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Atos 9, 15 a 17, 17, 6, 19, 10, 24, 5. Esse relato demonstra a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. Então, como nós vimos, Jesus pregou, mas ele tinha que morrer, ressuscitar, ir ao céu e depois enviar o Espírito. O Evangelho precisava continuar sendo pregado. Não vamos ver isso aqui na vida em várias circunstâncias. Pedro pregando, 3.000 almas aceitando a Cristo, depois da cura do coxo, que também foi uma ação do Espírito Santo tremenda na cura daquele homem, paralítico de Leopoldo Formosa, 5.000 almas aceitaram Cristo. Filipe vai a Samaria e prega, e sinais e maravilhas são operados através dele naquele lugar. Depois nós vamos voltar a esse assunto lá na frente. Também ele pregando, é o eunuco da rainha de Candace, não citado aqui. Pedro na casa de Cornélio, e grande maravilha aconteceu ali. E Paulo, em toda a sua vida, é guiado pelo Espírito Santo. Esta é a função principal de buscar, receber e saber bem utilizar o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais prometidos à Igreja de Cristo. Vamos agora para o terceiro ponto da lição. Um modelo pentecostal para a Igreja dos nossos dias. Lucas e Atos, um modelo para a igreja de hoje. Revestimento do poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos em todas as épocas. Eles perguntaram a Pedro, mas isso aí, o que está acontecendo? Pedro falou, essa promessa pertence a nós, a vós e a tantos quantos o Senhor deu chamar. Ou seja, não terminou lá no dia dos apóstolos. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Aí ele fala de Saulo e Cornélio. Saulo aceitou a Cristo, foi batizado nas águas e foi batizado no Espírito Santo, e Cornélio foi batizado no Espírito Santo até ir à sua casa antes de ser batizado nas águas e depois batizado também nas águas. Ressalta-se que no Pentecostes os discípulos já tinham o Espírito Santo, citação de Atos, João 20, 22, depois não vamos falar aqui. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão, Gálatas 3, 2. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expressão do Evangelho, Atos 1, 8, já comentado, para uma vida cristã vitoriosa e adoração mais profunda. Em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja odierna, ou seja, a igreja nos dias de hoje, deve buscar o revestimento de poder. O revestimento de poder não era para o dia de Pentecostes, apenas para aquela igreja primitiva, e quando o último apóstolo morreu, cessou. Alguns grupos são cessacionistas, são chamados teologicamente cessacionistas, acham que acabou. Não acabou. Pedro disse que era para nós, para vós e tantos quanto o Senhor chamar. E essa promessa continuou se repetindo em todos os Atos dos Apóstolos, e citação também algumas coisas nas cartas paulinas, especialmente em 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14. Não terminou. A igreja atual, a igreja dos dias atuais, também deve buscar o revestimento de poder. As línguas como evidência inicial. A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito Santo podem ser humanas ou celestiais. 1 Coríntios 13, 1 fala de anjo e tal. No Pentecostes, os discípulos falaram línguas. Em Cesareia, o centurião, a família falaram línguas. Os irmãos de Epson falaram línguas, em Atos 19, 6. Em Samaria, na vida de Paulo, as línguas estão implícitas. Assim sendo, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. Por isso, a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas estranhas. Como falamos no primeiro ponto, continuamos falando neste. Batismo com o Espírito Santo é para hoje, não é para ontem, para atrás, para o tempo remoto, para o tempo dos apóstolos, é para hoje ainda. É falar em línguas. Várias experiências nos mostram aqui que aqueles homens falaram línguas estranhas,
e elas estão, alguns momentos em que ela não fala, isso a Maria não cita-se no tempo de Filipe línguas estranhas, nem na vida de Paulo, no primeiro momento da sua conversão. Nunca não se fala no momento. Paulo foi batizado pelo Espírito Santo e falou línguas. Diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Mas está implícito pela sua vida, pelo próprio ensino. Ele dizia que ele falava línguas estranhas. Lá em Atos Apóstolos, em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala isso. Então, está implícito. Aconteceu na vida da igreja, no Pentecoste, na igreja primitiva, na vida de Paulo, na vida de tantos outros. A plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. Atos 2,39 já explicado. A expressão do meu Espírito derramarei, 2,17, aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão, o derramar, será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. A plenitude abrange o fruto